Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Então, nós vivemos em um período em que o Brasil está muito polarizado, onde temos a direita, no geral do Bolsonaro, e a esquerda, do Lula. O Lula, teoricamente, era para ser um social-democrata. Ele vem se provado ser um presidente de centro-esquerda, só que a maior parte da esquerda do nosso país é social-democrata, quando você para analisar com calma. E por isso, interessado nesse tópico da social-democracia, eu decidi estudar e ler uns livros, ver uns documentários. Então, por isso, eu gostaria de trazer a questão: a social-democracia é boa o suficiente? Ela traz reformas boas o suficiente para acabar com o sofrimento da classe trabalhadora? Ou seja, para resumir a pergunta, é preferível uma reforma do sistema capitalista ou uma revolução? Primeiramente, vamos começar falando sobre o que é a social-democracia. A social-democracia é uma corrente ideológica de esquerda que, no geral, é de origem proletária, ou seja, da classe trabalhadora, que vem tentando suprir algumas das demandas dessa mesma classe, buscando atingir um estado de bem-estar social através de reformas, uma intervenção do Estado na economia, mas com manutenção do Estado burguês, e logo a ditadura da burguesia. O que significa? De que as pessoas que o Estado representa e busca representar é a burguesia, os donos de negócio, os investidores da economia, coisas assim. No geral, quem detém capital, quem detém a propriedade privada. O nosso Estado não serve o povo, ele serve a essas pessoas. E a social-democracia mantém isso. Mas então, e também, ela mantém a propriedade privada, ou seja, a propriedade privada dos meios de produção, onde o trabalhador é alienado do trabalho dele. Então, você pode trabalhar em uma fábrica ou numa loja e você não é o dono dela. Você trabalha num lugar que você só recebe um salário de volta, mas o que você produz você não recebe de volta. Você só recebe uma pequena parte, numa dinâmica que é chamada de mais-valia, por Marx. Mas, então, ela teoricamente apoia causas proletárias, algo que eu vou mostrar, que na maioria das vezes não é o caso, né? E prefere o capitalismo ao comunismo, algo que falarei depois, principalmente sobre o caso da Alemanha. Ela originalmente visava alcançar o socialismo por vias democráticas, modificando as instituições capitalistas. Porém, ela se transformou em uma ideologia burguesa no início do século XX, tentando criar um capitalismo mais ameno, que, como explicarei depois, ainda não acaba com o sofrimento da classe trabalhadora. O que é mais importante de se destacar para entender esse vídeo? Ela prefere a reforma à revolução, ao contrário dos comunistas. Por isso, é preciso que nós nos perguntemos: as reformas trazidas pela social-democracia são suficientes para solucionar os problemas do capitalismo e terminar com o sofrimento da classe trabalhadora? Assim, a pergunta final é: a social-democracia é boa o suficiente? Devemos preferir a reforma à revolução? Por que a social-democracia? Por que ser social-democrata? Quando um certo indivíduo começa a ter tendências à esquerda, muitas vezes ela cai no poço da social-democracia. Muitos, como eu já falarei mais pra frente, devido a uma condição mais favorável, consideram a revolução como algo demasiadamente exagerado. Porém, um dos principais fatores para a crença na social-democracia vem da ideia de que o capitalismo é insuperável à força e só pode ser reformado. E que, também, ele, se reformado, pode ser um bem à sociedade, devido à democracia, mesmo que ela não seja real e que ela não seja exclusiva do capitalismo. Também, liberdades individuais, que na verdade é só a liberdade de deter propriedade privada. Não estou falando de propriedade pessoal, não estou falando de casa, não estou falando de carro, estou falando de propriedade privada dos meios de produção, ou seja, deter uma empresa privada. E também a liberdade de falar merda, é claro, que é algo que o monarca tanto quer ter. E também o avanço tecnológico, como se o avanço tecnológico só ocorresse no capitalismo, entre outros. Essa noção social-democrática de que o capitalismo é insuperável
e irreformável vem muito desde as suas origens. Ao acreditar que o capitalismo não irá colapsar, devido a uma crise gerada por suas sempre crescentes contradições, a crença de que então a solução é reformar o capitalismo é formada. Como Rosa Luxemburgo aponta no seu livro Reforma ou Revolução, que eu utilizarei muito nesse vídeo. Entretanto, o essencial da teoria de Bernstein, que é um social-democrata, não é a sua concepção das tarefas práticas da social-democracia. O que interessa é a tendência objetiva da evolução da sociedade capitalista, que decorre paralela a essa concepção. Segundo Bernstein, um desmoronamento total do capitalismo é cada vez mais improvável, porque, por um lado, o sistema capitalista demonstra uma capacidade de adaptação cada vez maior, e por outro lado, a produção é cada vez mais diferenciada. Ainda na opinião de Bernstein, a capacidade de adaptação do capitalismo manifesta-se, primeiro, no fato de já não existir crise generalizada, o que se deve à evolução do crédito das organizações patronais, das comunicações e dos serviços de informação. Segundo, na tenaz sobrevivência das classes médias, resultado da diferenciação crescente dos ramos da produção e da elevação de largas camadas de proletariado ao nível das classes médias. Terceiro, finalmente, melhoria econômica e política do proletariado, através da ação sindical. É engraçado ver esse documento de 1908 e como o futuro vai provar a maior parte dessas afirmações como levemente equivocadas. Eu acho que a mais engraçada é a de que não existe crise generalizada sobre o capitalismo, sendo que, 30 anos depois, houve uma crise que gerou um total colapso da economia global, a Grande Depressão. Também, e ele fala tanto sobre como as crises generalizadas são impedidas pelo crédito, sendo que uma das principais causas para a Grande Depressão foi toda essa economia gerada ao redor do crédito, e de investimentos, e de coisas assim. Também, é importante afirmar uma coisa. A social-democracia é benéfica para o trabalhador. Por mais que ela não resolva os problemas essenciais, que eu destacarei depois, e seja limitada no que ela pode fazer para ajudar o proletário, qualquer forma de alívio do sofrimento da classe trabalhadora deve ser valorizado por qualquer esquerdista. É inegável que a social-democracia melhora a vida da classe trabalhadora. Podemos ver isso na Escandinávia, um pouco, no governo Lula 1 e 2 e outros. E é muito importante essa última parte. Melhoria econômica e política do proletariado através da ação sindical. A melhoria das condições de vida da classe trabalhadora não precisa vir somente com uma revolução. Ela também pode vir em mãos de movimentos de massas, apoiados por todas as alas da esquerda, se unificando, primariamente, em movimentos sindicais. Como que nós conseguimos maiores salários, menor jornada de trabalho, teoricamente, né? E outros? Através do movimento sindical, com muita participação dos anarquistas, aqui no Brasil. Então, não devemos descredibilizar a força que o movimento sindical a favor de reformas social-democráticas pode ser. Como eu já disse, qualquer coisa que melhore a vida do trabalhador é uma vitória. Porém, conquistas através de movimentos sindicais, ao contrário do que alguns social-democratas acreditam, não nos coloca mais perto do socialismo, ou seja, de um Estado dos trabalhadores. Então Rosa Luxemburgo fala: essas observações conduzem a consequências gerais para a luta prática da social-democracia, que, na óptica de Bernstein, não deve visar a conquista do poder político, mas melhorar a situação da classe trabalhadora e instaurar o socialismo não na sequência de uma crise social e política, mas por uma extensão gradual do controle social da economia e pelo estabelecimento progressivo de um sistema de cooperativas, onde cooperativa é basicamente onde os trabalhadores controlam a empresa, onde não tem um burguês que extrai os lucros, e sim os trabalhadores que os trabalhadores já gerenciam tudo, mas os trabalhadores que são os donos de tudo. Aqui, ela aponta uma das principais limitações da social-democracia, pois ela não visa conquistar o poder político, ou seja, dar o poder à mão do povo, mas sim continua operando sob as instituições burguesas, que podem a qualquer momento retomar o controle e desfazer todas as conquistas feitas pela classe trabalhadora, como podemos ver aqui no Brasil, onde, depois da queda da Dilma, os governos do Temer e Bolsonaro
fizeram com que muitas das conquistas da classe trabalhadora durante os anos 2000 fossem revertidas. Logo, não buscar tomar o poder político faz com que o movimento fique à mercê dos burgueses e dos políticos. Também é preciso destacar que o socialismo não pode ser alcançado através somente de maior controle social da economia e pelo estabelecimento progressivo de cooperativas, pois, sem o apoio de um governo dos trabalhadores, um governo socialista, como que elas vão sobreviver à lógica de mercado e lucro, que os incentiva a maltratar uns aos outros em troca de mais lucro? E também, os burgueses obviamente lutariam contra o estabelecimento de uma economia socialista, controlada pelos trabalhadores. Por isso, já que eles ainda estariam no poder, eles utilizariam todas as instituições do Estado para impedir que isso ocorra, como polícia, propaganda de TV e rádio, e até mesmo o exército. Como podemos ver, quando um social-democrata, o João Goulart, chegou no poder no Brasil, o exército deu um golpe. Então, acreditar que o socialismo pode ser alcançado através de uma transição pacífica do capitalismo para o socialismo não é nada mais, nada menos do que idealismo. Para Bernstein, um dos principais teóricos da social-democracia, as contradições do capitalismo seriam anuladas por fusões. Fusões, o que ele quer dizer aqui, é a junção de empresas capitalistas, formando monopólios. Para ele, isso seria benéfico à economia, né? Que idealista. E o sistema de crédito e sindicatos, etc. Vamos ver isso com calma. Para o social-democrata, o capitalismo se adapta e consegue sobreviver e prosperar devido aos avanços dele próprio. E coisas que permitem esse desenvolvimento são os sindicatos. Ele tenta juntar o movimento sindical, de natureza trabalhadora, com a essência do capitalismo, que é burguesa. Ou seja, ele tenta juntar duas coisas antagônicas. Fica claro que, para o social-democrata, o capitalismo pode agir a favor da classe trabalhadora, avançando junto dela, concedendo direitos, se reformando junto dela, descartando a necessidade do socialismo. Mas, como eu já disse, isso é de uma realidade fantasiosa e idealista. Sobre isso, Rosa Luxemburgo disse: em contrapartida, as suas relações políticas constroem entre a sociedade capitalista e a sociedade socialista um muro cada vez mais alto. Nesse muro, nem as reformas sociais, nem a democracia abrirão brechas. Contribuirão, pelo contrário, para o segurar e consolidar. Apenas um golpe revolucionário, isto é, a conquista do poder político pelo proletariado, o poderá bater. E ela também diz: as estruturas capitalistas da propriedade e do Estado evoluem em direções completamente opostas. Por esse fato, a luta cotidiana concreta da social-democracia perde, em última análise, toda a relação com o socialismo. A luta sindical e a luta política são importantes porque atuam sobre a consciência do proletariado, porque lhe dão uma consciência socialista, porque organizam como classe. Atribuir-lhe um poder direto de socialização da economia capitalista não é somente ir ao encontro de um falhanço nesse campo, mas ainda retirar-lhe qualquer outra significação. Deixam de ser um meio de educar a classe operária e de a preparar para a conquista do poder. Acredita-se que os trabalhadores conseguirão mais e mais direitos com o passar do tempo, pois os sindicatos crescerão de maneira ilimitada. Mas isso não aconteceu. Os sindicatos foram ganhando muito poder com o início do século XX. Só que, como podemos ver primariamente nos Estados Unidos, os sindicatos começaram a perder força com o tempo, e pouquíssimos direitos trabalhistas foram conquistados desde então. A jornada de 8 horas de trabalho diárias foi conquistada no início do século XX, há 100 anos atrás. E desde então, mal houveram evoluções nesse quesito. Em suma, a social-democracia, mesmo conseguindo atingir vitórias para a classe trabalhadora, não consegue acabar com o sofrimento completo do proletariado. E não consegue melhorar indefinidamente as condições da vida dos operários. Mas é preciso entender o motivo de as pessoas preferirem ser social-democratas a comunistas e anarquistas. E não devemos desmerecer os méritos da social-democracia, mas também é preciso entender as suas limitações. E agora eu falarei sobre algumas delas. As características reformistas e capitalistas da social-democracia. Como eu já disse, eu vou me basear muito no livro Reforma ou Revolução, da Rosa Luxemburgo. Vamos lá, ela fala isso na primeira página.
À primeira vista, o título deste livro pode parecer surpreendente: Reforma Social ou Revolução? Pode, portanto, a social-democracia opor-se às reformas sociais? Ou pode impor a revolução social, a subversão da ordem estabelecida, que é o seu objetivo social último? Evidentemente que não. A Rosa Luxemburgo evidencia, nesse trecho, que a revolução social que os primeiros social-democratas buscavam, acreditando que podiam a conquistar dentro do próprio sistema, por vias eleitorais, é, obviamente, idealismo. Os líderes do sistema, os burgueses, nunca cairão sem lutar. O cão luta pelo seu osso. E que, também, a social-democracia se baseia em fazer reformas. Sem elas, a social-democracia é somente um movimento social que dialoga com as vontades trabalhistas. E, dependendo do caso, dos povos oprimidos. Por que eu digo dependendo do caso? Bom, vamos usar um exemplo atual. O genocídio que está acontecendo na Palestina ocorre com o apoio de social-democratas como o Bernie Sanders, dos Estados Unidos, e também do SPD, o Partido Social Democrata da Alemanha. Muito sobre ele. Que também fez uma campanha de publicidade com uma fala que não surpreenderia se saísse da boca de Hitler, que dizia Deutschland die Deutsche, que traduzida para o português significa Alemanha para os alemães, que é uma fala obviamente direcionada aos imigrantes. Vamos lá, gente. Por favor. Como já disse Gabriel o Pensador, racismo é burrice. Esse tipo de etnocentrismo é característico de movimentos fascistas. E uau, que surpresa! Social-democratas da Alemanha, da porra da Alemanha, que nunca foi desnazificada de verdade, tem posições fascistas. Não é como se os social-democratas e os fascistas apoiassem o mesmo tipo de ditadura. A da burguesia. Mas eu vou falar mais disso depois. Ainda na primeira página, Rosa Luxemburgo fala: entre a reforma social e a revolução, a social-democracia vê um elo indissolúvel. A luta pela reforma social é o meio, a revolução social, o fim. E depois ela fala de Eduard Bernstein, dizendo que toda a sua teoria visa uma única coisa: conduzir-nos ao abandono do objetivo último da social-democracia, a revolução social, e inversamente, fazer da reforma social, simples meio da luta de classes, o seu fim último. Com isso, ela quer mostrar a transição dos social-democratas do objetivo de alcançar o socialismo, um estado dos trabalhadores, para apenas manter um estado de bem-estar social burguês, com as mesmas instituições burguesas intactas. Os social-democratas valorizam severamente as instituições democráticas burguesas, num ponto em que, enquanto os nazistas ganhavam poder na Alemanha, os social-democratas da SPD não faziam nada a não ser fazer campanhas para derrotar os nazistas nas urnas, enquanto os comunistas iam às ruas à luta. Como disse Bruno Lima Rocha, do Brasil de Fato, não nos iludamos, a hegemonia da esquerda é social-democrata. Não prioriza a luta, e sim a institucionalidade. Para eles, as instituições são relativamente sagradas, devido à visão incorreta de uma tal democracia que vivemos, ignorando o fato de ser apenas uma democracia burguesa, ou seja, o povo, os trabalhadores, não são representados por ela. E de qualquer forma, há democracia dentro do espaço de trabalho. De qualquer forma, me diga, qual é a classe que compõe a maior parte dos políticos? Quem são as pessoas que mais investem em campanhas políticas? Quem detém maioria no Congresso, Senado, Supremo Tribunal Federal, em todas as outras instituições da nossa República? Para quem o nosso governo age a favor? São os burgueses e latifundiários. Como já disse Lenin, é natural para um liberal falar de democracia em geral. Um marxista nunca se esquecerá de colocar a questão: para que classe? Vamos voltar à minha última fala. Para quem o nosso governo age a favor? Estamos com o Lula na presidência, do PT, Partido dos Trabalhadores, que, teoricamente, seria no mínimo social-democrata, né? Certo? Fica claro que, observando todas as medidas deste governo, a resposta é não. O governo tem, em todos os momentos, feito as políticas que o Centrão, que não são nada mais do que políticos de direita, querem. Todas as medidas neoliberais estão sendo passadas. E por quê?
porque os social-democratas naturalmente colaboram com outras ideologias que defendem o capitalismo. E, para eles conseguirem chegar ao poder em primeiro lugar, eles precisam de, no mínimo, a aprovação da elite, da burguesia. Como foi dito em um documentário da BBC sobre o Lula, um ponto-chave para a eleição de Lula em 2002 foi a chamada Carta ao Povo Brasileiro, em que o Lula acalmava o mercado com promessa de manter os pilares macroeconômicos do antecessor, FHC, e governar com responsabilidade fiscal. O Lula só foi eleito com a permissão da elite. Antes, quando ele era mais radical, ele nunca ganhava as eleições. Porque, por exemplo, a Globo ia contra ele. Então, o Lula só foi eleito com a permissão da elite, na qual ele não faria mudanças drásticas na economia feita por um neoliberal. E também sacia a pauta neoliberal de austeridade fiscal. Ou seja, não terminar um semestre, em déficit da verba. Podemos ver também, com a eleição de 2022, que Lula se aliou com Geraldo Alckmin e teve apoio de Ciro Gomes, dois políticos liberais. Então, fica claro que os social-democratas preferem saciar as vontades da burguesia do que cumprir as promessas feitas ao povo, o que é um dos principais fatores para uma relativa impopularidade do governo Lula III, que não tem cumprido as promessas que ele tanto fala. E, no final, por mais que a social-democracia propunha reformar o capitalismo, ele, essencialmente, é irreformável, no sentido de que os seus principais problemas e injustiças nunca poderão ser solucionados. Mesmo com reforma, o trabalhador nunca vai parar de ser explorado pelo burguês, a lógica de mercado vai gerar competições cujas consequências ferram a classe trabalhadora, a busca ao lucro continua desumanizando tudo e todos, encorajando você a pisar em cima das costas do outro para subir a escada, e o individualismo continua destruindo vidas e arruinando os relacionamentos com outras pessoas. Todas essas coisas são essenciais ao sistema capitalista, e não importa o que os social-democratas façam, esses problemas vão continuar persistindo, afetando negativamente a classe trabalhadora, que anseia por mudanças reais. Mas por que os social-democratas preferem a reforma à revolução? Bom, falarei disso agora. Sobre o caráter da social-democracia e a preferência à reforma ao invés da revolução. A Rosa Luxemburgo diz, na página 2 do seu livro que eu tanto referencio, a corrente oportunista no interior do partido encontrou, graças a Bernstein, a sua formulação teórica, que é unicamente uma tentativa inconsciente de assegurar a predominância dos elementos pequeno-burgueses aderentes ao partido, e infletir a prática transformando no seu espírito os objetivos do partido. Alternativa, reforma social ou revolução, objetivo final ou movimento é, sob outra capa, alternativa entre o caráter do pequeno burguês ou proletário do movimento operário. Ou seja, focar apenas na parte de reforma social do movimento é de caráter pequeno burguês, meio intelectual, ao invés da essência proletária do movimento operário. Membros burgueses, pequeno burgueses, se infiltram em meios social-democratas e mudam seu objetivo, de atingir a revolução social, para apenas adquirir reformas que apenas mudem levemente o sistema, sem alterar a dinâmica essencial, para tentar evitar uma revolução. Todos os partidos social-democratas atuais atendem de certa forma aos interesses da burguesia, pois ela ainda a mantém viva, e aliviam as preocupações do proletariado, e salvando de possíveis mudanças reais que as afetem severamente. A parte de reforma tem teor pequeno burguês, pois, no final das contas, aqueles que estão satisfeitos somente com a reforma são aqueles que não se sentem tão explorados pelo capitalismo. Ou seja, as pessoas mais afetadas pelo sistema capitalista, a classe mais pobre, o proletariado, não anseiam por reforma, mas sim revolução, uma mudança real no sistema que mude as suas condições, pois eles se encontram em condições mais difíceis e abusadas, logo desejando um fim àquilo. A revolução é a única solução plausível para aqueles que não têm nada a perder. Ser contra uma revolução, devido a alguma inconveniência pessoal que você pode ter, significa que você está em uma posição mais privilegiada comparada a outra. Aqueles que acordam às 6 horas da manhã, 6 vezes da semana, recebendo menos de um salário mínimo, voltando para casa às 7 horas da noite, obviamente vão estar mais aptas a participar de uma mudança drástica do que aquelas que vivem mais confortavelmente. Como já dizia Lenin, as revoluções são as festas dos oprimidos e explorados.
Ou seja, ela é um momento de vitória e conquista da classe trabalhadora. E todos aqueles que são oprimidos pelo sistema, pois eles são aqueles que mais precisam e anseiam. Não estou querendo retirar os médicos e engenheiros da classe trabalhadora. Eles obviamente ainda são trabalhadores, mas devido à diferença de salários, eles não se sentem no mesmo nível de desespero por alguma mudança real, logo preferindo reforma à revolução. Foi por causa desse anseio por mudanças, vindo da classe trabalhadora, que, em 2018, o povo votou no Bolsonaro, pois ele prometia mudanças drásticas e reais no sistema, dizendo que ia acabar com a porra toda, sendo contra os políticos, principalmente do Centrão, algo que depois causou muita decepção em alguns eleitores, quando ele rapidamente mostrou ser somente mais um membro do sistema, colaborando com o Centrão, mas sendo mais do mesmo. Focar somente na reforma é, no geral, algo de alguém que está em uma condição relativamente mais favorável, que é primariamente da classe média, cuja mudança drástica da revolução pode parecer ameaçadora e desnecessária. Por isso a reforma é preferível à revolução para eles, que apresentam um perfil mais de pequena burguesia e de elite do proletariado, como engenheiros, professores de universidade, etc. Por isso que, quando não são liberais, são, no geral, reformadores, pois eles se sentem diferentes por viverem uma realidade mais amena em relação ao resto do proletariado, não tendo o mesmo nível de consciência da sua classe real, que é a trabalhadora, estando contentes com as poucas vantagens que têm em relação à outra. Por isso que a perspectiva de somente reforma social e não revolução não é de caráter proletário, mas sim pequeno burguês, tentando cooptar o movimento socialista. O movimento social-democrata, devido à sua natureza em prol da reforma, ou seja, a manutenção do sistema capitalista, nunca vai conseguir acabar com o sofrimento da classe trabalhadora, e apresenta um caráter, no geral, de pequena burguesia e elite do proletariado, não atendendo às demandas da classe trabalhadora. Ela espera que a burguesia simplesmente aceite as mudanças por vias democráticas em estados burgueses e que a classe operária vença com a permissão da burguesia e com o apoio dos pequenos burgueses, sem organização geral do proletariado. Como já disse Lenin em Duas Táticas da Social-Democracia na Revolução Democrática, a libertação dos operários só pode ser obra dos próprios operários. Sem a consciência e a organização das massas, sem a sua preparação e a sua educação por meio da luta de classes aberta contra toda a burguesia, não se pode sequer falar de revolução socialista. O problema essencial da social-democracia. Como vimos até agora, a social-democracia, mesmo às vezes conseguindo conquistar vários direitos trabalhistas, ainda assim tem um problema fundamental que faz com que todo esse trabalho possa ser em vão. É por um único motivo. Ela ainda mantém o Estado burguês e uma economia capitalista. O que isso significa? Isso significa, no caso do Estado burguês, que a corrupção nunca vai acabar, porque ela é parte do sistema capitalista. Que nós nunca teremos uma democracia real, pois todos os representantes continuarão sendo representantes da burguesia, servindo os interesses da burguesia e não do povo. Já na economia, a propriedade privada dos meios de produção, eu estou me referindo à sua casa e carro, continuará sendo mantida. Ou seja, os negócios continuarão a ter alguém que lucra o máximo possível, que está no topo do negócio, o burguês, que não trabalha e só rouba do trabalhador. Ele extrai o valor produzido por você, fica com a maior parte e só lhe devolve migalhas, fazendo com que você ganhe muito menos do que você deveria. E o que gera uma desigualdade extrema que nunca será resolvida com a social-democracia, pois ela é parte do sistema capitalista, que a social-democracia mantém. Esse é o problema essencial da social-democracia. Um sistema que explora todos os trabalhadores, oprime mulheres, pretos, indígenas, pessoas LGBTQIA+, e outros, continuará sendo mantido. Quando a ditadura militar acabou e, 20 anos depois, chegamos no governo Lula I, que era para ser um governo social-democrata, quase que nenhum dos envolvidos da ditadura militar que ainda estavam vivos foram punidos. A social-democracia ainda age a favor do sistema capitalista. Uma música que resume um pouco do que a social-democracia mantém é a música Tô Feliz, Matei o Presidente 2, de Gabriel o Pensador, que contém o seguinte trecho: Eu não matei nem vou matar literalmente um presidente, mas se todos os corruptos morressem de repente, ia ser tudo diferente, ia sobrar tanto dinheiro que andaríamos nas ruas sem temer o tempo inteiro. Seu pai não seria assaltado, seu filho não ia virar ladrão, sua mãe não ia morrer na fila do hospital e seu primo não ia se matar no Natal. Seu professor não ia lecionar sem esperança, você não ia querer fazer uma mudança de país,
sua filha ia poder brincar com outras crianças. E ninguém teria que matar ninguém para ser feliz. O que ele diz não está errado, né? Mas o problema não está somente nos corruptos, mas sim, primariamente, as pessoas que eles servem. Os burgueses. E sem os burgueses, as pessoas que roubam, exploram, matam e oprimem a classe trabalhadora, e todas as outras pessoas oprimidas pelo sistema patriarcal e de supremacia racial branca, a maior parte, se não todos os problemas da sociedade iriam desaparecer. E a social-democracia nunca fará isso, pois ela ainda assim protege a burguesia. E ela prefere trabalhar com os capitalistas burgueses e fascistas do que trabalhar com o proletariado comunista. Algo que fica claro com o exemplo que eu irei contar, que é da história da morte da autora do livro que eu tanto utilizei nesse livro, a marxista polonesa Rosa Luxemburgo. Estudo de caso. A morte da Rosa Luxemburgo. Rosa Luxemburgo foi uma mulher polonesa que advogou pelo socialismo, atuando muito na Alemanha. Ela fazia parte da SPD, o Partido Social Democrata da Alemanha, e, durante a Primeira Guerra, enquanto o partido apoiava essa guerra, Rosa era contra, saindo do mesmo e formando a Liga Espartaquista, um grupo comunista que visava uma revolução na Alemanha. Depois que o Império caiu e a guerra acabou, em 1919, o grupo tentou iniciar uma revolução, que ficou conhecida como Levante Espartaquista, que não deu certo. Ao mesmo tempo, ainda na Alemanha, haviam se formado as Freikorps, um grupo terrorista de extrema-direita que perseguia e matava todos os comunistas que encontravam, com o apoio do governo social-democrata, liderado por Friedrich Ebert. Assim, Rosa, junto de outro homem, foram presos no dia 15 de janeiro, somente 3 dias depois do fim da tentativa de revolução. Depois disso, eles foram torturados e mortos a tiros a pedido do governo social-democrata. Os social-democratas utilizaram um grupo paramilitar fascista para matar comunistas. Conclusão. A social-democracia, por mais que ofereça melhorias à classe trabalhadora, não é boa o suficiente. Ou seja, não acaba com os principais problemas do capitalismo e não acaba com a exploração do proletariado por parte da burguesia. Acabou. Ok. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu gostei bastante de fazer esse vídeo, foi uma experiência bem interessante. Eu tenho tempo sem postar vídeo porque eu tinha começado a me dedicar a fazer um outro vídeo de outra coisa, que é desse livro. Meu Deus. Desse livro aqui. Desculpe-me, socialista, desmascarando as 50 mentiras mais contadas pela esquerda. E aí eu tô gravando um vídeo desmentindo isso, ele tá com 4 horas de bruto, já editei uma boa parte, mas aí eu dei uma pausa porque esse vídeo tava me enlouquecendo. Mas muito obrigado por assistir até aqui, eu vou ir jogar com os meus amigos agora, e boa noite.